E olha, eu fiquei sabendo que essa próxima convidada participa da CX Summit desde quando esse encontro era só uma salinha com 50, 60 pessoas. Hoje, ela é a idealizadora e CEO da Flow, consultora e palestrante de centralidade no cliente e temas relacionados à experiência do cliente. Ela iniciou a sua carreira em Customer Experience há 14 anos. 14 anos, olha. E durante esse tempo, se tornou a primeira latino-americana a ganhar os CX Innovation Awards e CX Impact Awards. Seja muito bem-vinda, Cláudia Vale! Oi, gente. Você é muito importante, Oi, Cláudia. Oi, Ai, gente. que legal. Como vai, hein? Prazeraço. Muito legal. Quase não entro aqui. Por quê? Porque meu sapato arrebentou, abriu a boca aqui, mas o pessoal da Trek arrumou um... É por isso que eu não uso sapato de salto alto. E você viu, né, a finura que é. Que coisa maluca. Tá Pra tudo matar certo. na quina mesmo. Tá tudo bem, mas o importante é que você tá com a gente aqui. O palco é todo Obrigada. seu. Aproveitem bastante. Oi, esse speech. gente. É com você. Valeu. Obrigada. Muito bom. Poxa, eu estou muito feliz de estar aqui. Pensar que 2 anos atrás eu estava nesse palco. É gostoso a parte presencial, né? Muito bom, super prazer. Bom, escolhi um tema para essa palestra, que é relacionado ao lado oculto de CX. Antes, para quem não me conhece, eu sou Cláudia Vale, eu sou sócia-diretora da Flow. A Flow ela é uma consultoria e uma escola voltada para o tema de centralidade no cliente. Desde quando a gente surgiu, a gente só mexe com centralidade no cliente. Em projetos totalmente diferentes nas 6 áreas. E justamente por ter tanta capilaridade de projetos em mercados totalmente diferentes, eu comecei a perceber, não só nos meus clientes, mas em toda a comunidade de CX que eu acompanho, algumas dificuldades, alguns pontos de desafios que existem, que existe quando a gente fala de CX e a gente fala de centralidade no cliente, existe algo que é oculto, que impacta a centralidade no cliente, mas que muitas das vezes não é falado no dia a dia da organização, mas que a gente precisa levar em consideração na hora de montar e de implementar uma estratégia de centralidade no cliente. E se a gente olhar pelo conceito do que é oculto no dicionário, a gente tem ali que é escondido, que não se conhece, que é um mistério, que não se mostra em escala. E é justamente isso. Eu trouxe 4 pontos principais que eu identifico que muitas empresas vivenciam. Eu tenho aqui alguns dos meus clientes, esses meus clientes eles já viram um pedacinho só do que eu vou apresentar aqui, mas é muito importante que vocês tentem refletir, à medida que eu vou falando, se isso que eu vou mostrar aqui é algo que acontece na sua empresa, mas que é muito pouco falado, que é muito pouco entendido. Primeiro lado oculto. A falta de metas operacionais impacta o inspiracional trabalhado pela cultura. O que eu quero dizer com isso? É muito comum, quando uma empresa começa a trabalhar com o tema de centralidade no cliente, e faz todo sentido ser assim, ela investir muito para colocar todos os colaboradores na mesma página. Então, ela vem com ações de capacitação, para trazer o conceito de uma forma mais uniformizada. Ela vem com ações para mudar a mentalidade dos seus colaboradores, para que eles possam, no dia a dia da operação, olhar mais pela perspectiva do cliente. Trazem ações para engajar as áreas, principalmente as que não têm contato direto com o cliente, para que elas se engajem nesse tema. Qual é o lado oculto nisso aí? O tempo que essa empresa passa trabalhando somente a parte de cultura. Somente esse lado mais inspiracional do tema de centralidade do cliente, de experiência do cliente. E por que isso?
Porque na hora que você começa a trabalhar o tema de cultura, você vai ganhando força com ele. As pessoas vão entendendo mais o que é centralidade no cliente e começam a se engajar. Só que chega em determinado momento, elas se perguntam: está gerando resultado? Está fazendo diferença? A gente está evoluindo no que precisa evoluir? Tem uma frase que eu gosto muito e que caracteriza muito esse início desse trabalho, que as empresas precisam olhar muito quando tem muita paixão e pouca evolução. Nesse momento, se você identifica que a gente está há muito tempo trabalhando o tema de cultura, e que é importante, e que a gente começa a ter questionamentos de onde a gente quer chegar com isso, se está gerando resultado, a gente precisa trazer metas operacionais para todas as áreas da empresa. Só que tem um detalhe aí, tem 2 detalhes aí que são ocultos. Na Flow, a gente gosta muito de trabalhar o conceito de que toda empresa precisa ter um dashboard de CX, de métricas de CX. Esse dashboard, ele vai ser estruturado da seguinte forma. Eu tenho as métricas de percepção, que a gente chama lá na Flow. Toda métrica que você pergunta alguma coisa para o cliente, a gente chama de métricas de percepção. NPS, CSAT, SES, Vortex, qualquer uma das métricas que foram originadas de perguntas que vocês fizeram para os clientes, a gente chama de métricas de percepção. E aí você tem o ciclo de vida do cliente, ou jornada do cliente, e eu espero que todo mundo aqui entenda a diferença de ciclo de vida do cliente e jornada de cliente. E a gente tem as métricas de percepção. Cláudia, mas a gente colocou objetivo de NPS, de CSAT, de SES, de Vortex, para toda a organização. A gente hierarquizou, todos os níveis tem. Tomem nota de uma coisa. Quanto mais operacional a gente vai, menos entendimento das métricas de percepção os colaboradores têm. Está muito distante daquele dia a dia de execução daquela atividade. Então, a gente precisa começar a traduzir para dentro da operação indicadores que façam mais sentido para o que eles vão buscar e que isso impacta a métrica de percepção. Então, a gente traz métricas operacionais que impactam o CX. Até aqui, está todo mundo alinhado comigo. Porque isso é normal, as empresas fazem isso. Então, elas têm as métricas de percepção e começam a trabalhar as métricas operacionais. Eu não tive a oportunidade de assistir todas as palestras, mas provavelmente vocês viram isso aqui. Aonde está a questão oculta? Quando a sua empresa começa a ter vários dashboards, com vários indicadores, monitoramento de um monte de coisa, você não está monitorando, na real, pela perspectiva do seu cliente, a centralidade nele. E aí, o que a gente lá na Flow faz? A gente separa as métricas operacionais em métricas visíveis ao cliente e métricas invisíveis. Por exemplo, prazo de entrega de um produto. É uma métrica operacional, não é? O seu cliente enxerga. Só que para que essa métrica aconteça, para que você tenha aquele prazo de 72 horas para consertar um produto, ou de 24 horas para entregar um produto, várias outras métricas internas na organização precisaram acontecer, mas que o seu cliente não enxerga. Quer melhorar o resultado das métricas de percepção NPS, CSAT, SES e Vortex? Coloca metas das métricas operacionais visíveis do cliente para as áreas. A chave está aí. Se você colocar meta de redução do prazo de entrega, porque o seu cliente falou que o prazo de entrega é alto,
você vai ter que melhorar todas as métricas que o seu cliente não enxerga, para que o prazo de entrega melhore. E na hora que você vai perguntar para esse cliente, ele vai te dar uma nota melhor, porque você melhorou o prazo de entrega. Então, o lado oculto da métrica de CX é quando a gente sai para conseguir entender quais são as métricas que o meu cliente enxerga, métrica operacional que o meu cliente enxerga. E monitorar essas métricas também, principalmente. E conseguir entender das métricas internas que o seu cliente não enxerga, quais são as que estão impactando aquela métrica que o cliente está enxergando. E abaixo disso, você vai ter métricas de resultado da sua empresa. Esse dashboard você tem que ter claro, independente do porte da sua empresa. Você precisa ter claro quais são as métricas que o seu cliente enxerga, porque são elas que influenciam a nota que ele te dá. Só que tem mais um detalhe aí oculto nesse trabalho. Eu posso dizer que todas as métricas visíveis ao cliente têm o mesmo valor para ele? Se eu pego um ciclo de vida do cliente, se eu pego uma jornada específica e identifico todas as métricas operacionais que o meu cliente enxerga, eu coloco o mesmo peso em todas? Não. Nem todas as métricas operacionais têm o mesmo valor para o seu cliente. E aí eu te pergunto, se não tem o mesmo valor, se tem algumas métricas que têm mais valor do que a outra, e os recursos da empresa são limitados, porque a gente precisa falar de recursos, aonde que você tem que botar foco? Onde que você tem que colocar foco na hora que você vai... Se você tiver R$1 para investir, você vai investir naquelas métricas, nos processos, ou nas jornadas, ou nas etapas, naquelas que impactam as métricas operacionais que o seu cliente enxerga e que tem mais valor para ele. É mais ou menos fazer o seguinte. Primeiro, priorização dos pontos que você vai atacar de CX. Como é que você vai fazer isso? Você vai listar todas as métricas que o seu cliente enxerga, que são visíveis para o seu cliente. Depois disso, você vai trabalhar o nível de valor que esse cliente... Vai conversar com o cliente. E vai entender ao longo de uma jornada, ao longo do ciclo de vida, qual tem mais peso para ele. Você pode descobrir que o prazo tem muito peso para ele, mas a espera num telefone talvez não tenha tanto peso quanto o prazo de entrega de um produto. E aí depois, você vai precisar cruzar isso com o que a gente chama de princípios de CX, que são características que você quer que saia da boca do seu cliente quando ele fala da experiência que você entrega. Eu escolho a empresa tal, porque ela é a mais ágil. Não é? Porque ela é a mais ágil. Então, se essa é uma característica que você quer que saia da boca do seu cliente, você trata isso como um princípio inegociável dentro da sua empresa. E aí você vai cruzar isso com o valor daquelas métricas que ele trouxe. Você vai descobrir que tem etapas, tem métricas, ou seja, etapas do ciclo de vida ou de uma jornada. Tem métricas ali que tem baixo valor e que você tem um princípio que a empresa inteira está trabalhando em cima dele. Para quê? Salve isso aí para daqui a pouquinho. Respira. Agora, você vai descobrir também que tem uma métrica operacional dentro de uma etapa de experiência do seu cliente que tem alto valor para ele, para o negócio dele, se for B2B ou para a vida dele, e que você não tem nada dentro da empresa que está olhando. Ou seja, você descobre que a métrica de prazo de entrega tem um valor altíssimo para o seu cliente, mas a sua empresa não trabalha nada voltado para agilidade. Esquece! Aí vamos supor que você descobre esses dois pontos aqui, ó. A métrica 4 é maravilhoso, alto valor. Eu tenho a empresa olhando e garantindo um princípio. Pode ser promessa de marca também, se você não tiver princípio. Agora, a métrica 2 é um problema.
E uma vez que você faça isso, você precisa hierarquizar. Aí você vai pegar lá as pesquisas, a voz do seu cliente nessas etapas, onde essas métricas, a métrica 2 e a métrica 4, foram selecionadas. E aí você vai descobrir o que a gente chama dos pontos de ataque para melhorar a experiência do cliente. Gente, entenda uma coisa. A gente tem que parar de romantizar CX. A gente tem que parar de achar que por trabalhar a experiência do cliente é encantar o cliente. É fazer isso tudo. Só que eu tenho que trazer a visão de negócio também. Não dá, se eu não colocar lucro no bolso da empresa, eu não mantenho aquela experiência que eu desenhei, que está linda e maravilhosa, e fazendo o cliente sorrir até aqui em cima. Então, o lado oculto da métrica de CX é a gente, primeiro, saber quais são as métricas que o meu cliente enxerga e que influencia a nota que ele te dá nas métricas de percepção. E, segundo, priorizar quais são os pontos de ataque que você vai ter. Se você tiver recurso para atacar todos, maravilhoso. Mas se você tiver R$1 só para investir, você vai investir para melhorar aquela métrica operacional que o seu cliente enxerga. Porque aí ele vai melhorar a nota que ele vai te dar. Faz sentido isso? Faz sentido? Fala, gente! Diabo, sou! Se não responder também, não libera ninguém para almoço. Tá doido. Segundo lado oculto de CX. Nossa Senhora, Cláudia. Olha o que eu trouxe aí, gente. Não joguem tomates agora. Eu costumo dizer que eu prefiro um cliente consciente do que um cliente encantado. Isso quer dizer que eu não gosto de encantamento do cliente? Não, eu gosto bastante. O que eu não gosto é o encantamento do cliente sem a consciência primeiro. Quando você encanta o seu cliente, sem garantir que ele tem consciência de várias coisas sobre a sua empresa, você, na cabeça desse cliente, eleva a barra e você sabe que até que todo mundo funcione como robô, a sua empresa vai errar. Não é porque começou a trabalhar a centralidade no cliente que não vai errar mais, não, vai errar. Só que você encantou sem dar consciência, subiu a barra, não manteve por algum fator aquela experiência. Esse é o cliente que vai parar no Reclame Aqui, que vai parar nas redes sociais. Porque ele não tem consciência de vários aspectos. Então, eu gosto muito de uma escala de evolução, onde a primeira coisa que a gente tem que trabalhar no cliente é o nível de consciência dele sobre a marca. Logo depois, a gente pode trabalhar o encantamento. Porque o cliente, o nível de tolerância desse cliente ao seu erro está controlado. Porque ele está consciente de como cada coisa funciona. Uma vez que você trouxe consciência para o seu cliente, que você tem ações de encantamento que de vez em quando são muito pontuais, o ideal é que a sua própria operação fosse o encantamento. E não que você precisasse, em determinados momentos, ficar fazendo ação de encantamento com o seu cliente. Mas tudo bem, nos dois casos são válidos. Aí você gera confiança. Esse é o sentimento que as empresas vão lutar, vão brigar entre si para ter do cliente. Qualquer empresa de qualquer setor. A gente entra numa era muito forte de quem gera mais confiança no cliente. E aí a gente está falando de uma frase que eu uso muito, CX bom é CX na operação da empresa. Eu preciso gerar confiança nesse cliente. E um cliente que tem consciência de como as coisas funcionam, que está encantado com essa própria operação e que confia, aí sim ele vai te recomendar. Sem esforço nenhum. Só que a gente tem que cuidar de algumas coisas.
Quando a gente fala de consciência do cliente, se eu perguntar aqui para vocês, do que o cliente precisa estar consciente, gente? Já que eu estou falando que consciência do cliente é a base, do que eu preciso garantir? A gente tem algumas coisas. A gente tem um cliente que ele não tem consciência nenhuma. Esse é um cliente perigosíssimo. Perigosíssimo. Ele vai trabalhar a expectativa dele de acordo com o que ele pensa, comparando você com outros que talvez não tenham o mesmo valor, a mesma estrutura, o mesmo produto, o mesmo serviço, em patamares totalmente... Ele não tem consciência nenhuma. Mas eu preciso ter um cliente que ele tenha consciência da sua própria necessidade de um produto e serviço. Quem é que ajuda o cliente a ter clareza sobre o que precisa ou não precisa? Isso tem que ficar claro, você tem que dedicar tempo. Tem muito cliente que quando procura a Flow para consultoria ou para educação, eu não tenho problema nenhum em dizer, não é isso que você precisa. De acordo com esse momento da sua empresa, não é isso, isso é um tiro no pé. Esse cliente ele precisa também ter consciência do seu produto. É justo a gente vender um produto para um cliente que lá no desenvolvimento desse produto a gente colocou um monte de característica para gerar valor para esse cliente. A gente colocou um monte de coisa. Aí a gente vende o produto e entrega. E o cliente usa 20% desse produto, do potencial desse produto. É justo isso, gente? A gente está falando de centralidade no cliente. É justo. Eu paguei por 100%, mas eu só uso 20%. Igualzinho a mim, usando o controle remoto da minha TV. Eu uso 3 teclas. Mas tem 50 naquele controle lá. Para quê? Não sei. Não sei. É justo. Mas eu paguei por 100% daquelas teclas. Eu preciso dar consciência para esse cliente de como que ele tira mais valor daquele produto. Eu preciso dar consciência para o meu cliente sobre problemas que podem ocorrer. E quando esses problemas ocorrerem, por que ocorreram? Porque existe muita, anotem isso aí, existe muita responsabilidade do cliente na entrega de uma boa experiência. Sabiam disso? Muita responsabilidade do cliente. Você pode fazer a operação perfeita, mas o cliente tinha que ter feito alguma coisa que ele não fez. Quanto mais B2B for a sua operação, mais esse ponto é importante. Eu preciso dar consciência para esse cliente em relação ao problema. A gente tem medo de falar com o cliente por que um problema aconteceu. Eu preciso dar consciência para esse cliente em relação à solução que vai ser dada, no detalhe. Eu preciso ampliar o conhecimento desse cliente sobre todas as alternativas que ele tem. E, por fim, ele vai ter uma consciência total da sua marca. Esse cliente, qualquer ação de encantamento, ele vai encarar como algo a mais, porque ele já sabe como tudo funciona. E caso você fale com ele, que você cometa algum erro com ele, o nível de tolerância dele é maior. Porque está tudo claro. Ele não está utilizando expectativas externas para avaliar o que aconteceu com ele. Só que esse é um lado oculto que a gente não vê. Por exemplo, a Forrester e essa tal de Intellum, eles lançaram um estudo de programas de educação do cliente, que vem aumentando muito. Empresas que estruturam programas de educação para os seus clientes, para ensinar, dar consciência em todos aqueles pontos. Nesse relatório que está disponível, vocês podem baixar. Nesse relatório, 90% das empresas entrevistadas falaram que a partir do momento que começaram a investir em educação e consciência do cliente, os seus indicadores melhoraram. Eu simplesmente estou ensinando o meu cliente sobre tudo que a minha empresa faz. Eu não sei se vocês conhecem essa escala de conflito,
que essa Danish Century criou. Mas olha que interessante. Pensa agora na interação de um cliente que teve um problema com a sua empresa. O primeiro estágio dessa escala de conflito é quando tem essa divergência. Por que tem a divergência? Porque faltou educação, consciência do cliente. Então, a primeira coisa que acontece é você dizer A e o cliente dizer B. É a base do conflito com o cliente. Depois que o cliente passa desse estágio de divergência, a gente vai para um estágio de personificação. Quando ele tira dele e joga para a sua empresa. A culpa é de vocês. O próximo estágio ocorre principalmente com aquele cliente que já teve um problema mais de uma vez com a sua empresa. Você, na hora que está ali interagindo com esse cliente, de qualquer forma, por qualquer canal, você está olhando aquele problema que ele veio reportar naquele momento. Mas como ele já vivenciou outros problemas, na cabeça desse cliente, a situação é muito maior. Mas tudo começou porque você não trouxe consciência para o seu cliente. Logo depois a gente começa o negócio a ficar mais crítico. Ele deixa de falar com qualquer empresa, qualquer pessoa da empresa e vai falar com quem vendeu para ele. O que eu quero dizer com isso aí? A sua promessa de marca não foi cumprida. E logo depois, o atendimento não resolve. E logo depois, vai esquentando o clima. Ele começa a tomar ações, é quando ele vai para um Reclame Aqui, ele vai nas redes sociais, ele vai no presidente da empresa, ele escreve para Deus e o mundo e ele começa a fazer. E, por fim, eu não falo mais com essa empresa. Pessoal, até esse terceiro ponto aí, você consegue trabalhar esse cliente através do nível de consciência dele. Passou desse ponto, esquece. Pode entrar liderança, vai ter que ser um pouco mais político, vai ter que fazer concessão para esse cliente, não tem jeito. É por isso que eu falo, eu prefiro um cliente consciente do que um cliente encantado. Mas eu gosto de fazer encantamento aos clientes. Mas eu preciso que ele esteja consciente antes disso. Faz sentido? Ai, nossa senhora, tira lá de dentro. Excelente, assim eu gostei. Ai, que lindo. Tá doido. Aqui tá perdendo, tá bom? Vamos gamificar isso aqui? Ah, trem, hein? Pro próximo. Esse aqui também é cabeludo. A inovação no modelo de negócio é mais profunda e disruptiva do que uma inovação tecnológica. Está todo mundo falando de transformação digital, digitalizar a operação versus entregar uma experiência digital. Mas deixa eu mostrar um negócio para vocês. Vamos pensar no grau de disrupção de alguma inovação, de alguma experiência. E eu vou pegar o mercado automotivo. Quem é aqui do mercado automotivo? Uhul! Vamos lá. Vamos supor que eu fale assim, qual carro movido a gasolina eu deveria comprar? É uma pergunta que eu, como cliente, posso me fazer. Mas eu posso me fazer outra pergunta também. Eu posso me perguntar assim, eu deveria comprar um carro elétrico ou a gasolina? Posso fazer mais uma. Eu deveria comprar um carro autônomo? Ou eu posso fazer mais uma. Eu deveria comprar um carro? Essas são perguntas que o seu cliente, ao longo da evolução das inovações, ele vai se fazendo. E essa parte aqui de baixo é o número de clientes se perguntando. Então, hoje, a gente ainda tem uma realidade no mercado automotivo, onde os clientes, eles perguntam mais se ele deveria comprar um carro a álcool ou um carro a gasolina.
E menos se eu deveria ter um carro. Mas eu já tenho clientes que fazem essa pergunta. Qual é o lado oculto que a gente vê aqui? Quando a gente começa a ter uma inversão da quantidade de clientes fazendo essas perguntas. Agora, a pergunta que eu faço para vocês. Quem aqui monitora isso? Porque se a gente parar para olhar, a primeira pergunta, se eu deveria ter um carro movido a gasolina, se você entende o seu cliente somente a partir dessa pergunta, se eu vou comprar um carro a gasolina ou um carro a álcool, você vai ficar fora do mercado. Agora, em compensação, as duas perguntas do meio são inovações tecnológicas num produto que já existe. E a última pergunta é uma pergunta de um novo modelo de negócio. Muito mais profundo e muito mais disruptivo e que faz muito mais mudança dentro da empresa. Quem está monitorando isso? Ou em outras perguntas, quem está trabalhando o conceito de futurismo aqui? Quem acha que futurismo é uma coisa muito... Quando a gente trabalha o conceito de futurismo, e eu venho estudando e me certificando muito nisso, a gente tem 4 cenários que uma empresa precisa se questionar. Dentro do meu mercado, qual que é o futuro provável que a gente vai ter? Qual que é o possível? Dentro do provável, qual é o possível para a minha empresa? Qual que é o plausível? E qual que é o futuro que eu desejo? Esses são futuros que a gente precisa se questionar, porque senão a gente vai trabalhar muito a questão da agilidade. Empresas muito ágeis estão olhando para o agora e para um futuro de curtíssimo prazo. E eu não estou dizendo que a gente não tem que ter mentalidade ágil. Para o curto prazo e para futuros de curto prazo, para o hoje, futuros de curto prazo, é ótimo. Eu pego um problemão, quebro em pedacinhos e vou inovando e resolvendo aquilo ali. Só que na hora que a gente pensa em novos modelos de negócio, a gente precisa começar a ter outros tipos de análise em cima disso. Tomem cuidado com isso aqui. Tem muita empresa dando aspirina para tratar AVC. Muita empresa. E por quê? Porque não tem a visão do todo. É oculto para essas empresas quais são os futuros que ela vai se deparar daqui para frente. Então, eu tenho líderes e tenho operacionais pensando muito no hoje, no máximo. Até final do ano. Até ano que vem. Só que tem um AVC ali. Existe uma matriz que a gente tem na Flow de maturidade e evolução na centralidade do cliente. Aqui está de forma resumida, mas eu acho que é importante para vocês, porque tem uma mensagem muito principal, muito importante aqui. Tem as empresas que são iniciantes. Comecei a trabalhar a centralidade no cliente agora. Não fazia nada, eu era exclusivamente focada em produto. E passei agora a trabalhar a centralidade no cliente. Tomem nota de uma coisa. Não falem mais. Precisamos fazer com que os nossos colaboradores deixem de olhar produto para passar a olhar para o cliente. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não deixem de olhar produto. Isso é um erro. O problema não é um ou outro. Primeiro um, depois o outro, mas os dois são importantes. O segundo estágio é quando a gente começa a formalizar a centralidade no cliente. A liderança começa a trabalhar esse tema como um tema muito mais estratégico. Só que ainda tem muito esforço na empresa para as coisas acontecerem. O terceiro nível é o nível que a gente chama de dedicado. Não, a empresa, tudo que tem na empresa é para a centralidade no cliente.
É para melhorar a experiência do cliente. Então, todos os outros objetivos da empresa é para ajudar a entregar uma melhor experiência para o cliente. A gente tem todas as áreas olhando para isso, mas não é de maneira romântica, de maneira apaixonada. Não, é olhando para a operação da empresa. Operação, gente. A gente começa mexendo com a cabeça, mas depois tem que ir para as mãos. Senão fica romântico. E agora vem o último estágio. Que a gente tem poucas empresas. E aí é uma oportunidade gigante. A gente tem pouquíssimas empresas no mundo nisso. E aí eu queria que você olhasse para o mercado que a sua empresa atua e você perguntasse assim, no mercado que eu estou, tem alguma empresa concorrente minha que se destaca pela referência na experiência que entrega para o seu cliente? Se você dissesse, não, na minha empresa não tem, no meu mercado não tem. Cara, uma boita de uma oportunidade. Só que tem um dever de casa para ser feito. E se a gente pegar as empresas que hoje são referências nas experiências que elas entregam para os seus clientes, tudo melhora. Se o mercado começa a achar que você é uma referência na experiência que a sua empresa entrega, tudo cresce para a sua empresa. É muito bom quando a gente trabalha a experiência do cliente para dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa. Mas joga para fora. Joga no ventilador. Ai, gente, agora... Esse aqui é o que eu tinha medo. Faz sentido o ponto que eu trouxe? Ah, trem! Tá doido? Último ponto. O motivo do engajamento da alta liderança em CX talvez não comece pelo impacto positivo para o cliente. O que você está me dizendo, Cláudia? Que os líderes não vão se engajar por causa da melhoria da experiência do cliente? Não. Dependendo do mercado que você atua, dependendo da competitividade que tem nesse mercado em relação à experiência que é entregue. Não vai. E não tem problema. O que é importante é que se melhore a experiência do cliente. O motivador dessa melhoria, dessa inovação, não precisa ser o cliente, que seja o Papa. O importante é fazer. Você tem que entender o seguinte. A cabeça dos líderes tem 2 R's. Risco e resultado. Eu tenho que trabalhar a minha gestão de risco, seja fiscal, ambiental, de pessoas, de diversidade que está dentro de pessoas, de digital, de impacto na marca. E eu tenho que fazer a gestão de resultados. Preciso trazer mais rentabilidade para a empresa, preciso ganhar market share, preciso fazer uma gestão de custo. Tem 2 R's na cabeça de qualquer líder. Se você não está conseguindo engajar a liderança com razões vinculadas à experiência que o cliente entrega, muda para esses argumentos. Tem cliente nosso que tem operações que são poucos clientes. Esse cliente não tem outras alternativas de fornecedores e muito longo prazo em alguns contratos. Eu ouvi de um cliente desse. Isso tem 3 ou 4 anos. Não ouvi, não falou comigo, falou numa reunião que estava todos os líderes. Para que eu vou investir em experiência do cliente se nessa região que a gente atua, o cliente não tem outra alternativa? Totalmente desvinculado ao impacto de marca. E eu virei para ele e falei, você sabe por que a gente precisa melhorar a experiência do cliente?
Porque todas as vezes que você erra na entrega da experiência do seu cliente, você pode estar gerando um risco ambiental. Sabe quanto vai custar para a sua empresa um risco ambiental? Todas as vezes que você erra na experiência do cliente, você tem retrabalho, aumento de horas, você tem horas improdutivas no seu time de serviço. Ou você tem que fazer algo a mais para o seu cliente e aumentou o custo. Então, a gente precisa entender qual é a mensagem que mais toca o cliente, o líder. E parar com isso de que meus líderes não abraçam os CX. Ai. Para! A gente precisa levar a mesma linguagem para dentro da reunião. Quais são os principais temas que estão sendo trabalhados? ESG, diversidade e inclusão, aumento de portfólio. Não apareceu cliente em hora nenhuma. Como é que CX ajuda nisso? A gente tem que ter essa capacidade de responder. Uma vez que você conecte nisso aqui, você ganha força. Então, gente, comecem a trabalhar muito a conexão de CX com esses pontos aqui, os 2 R's que estão na cabeça dos líderes. E por último, a gente tem uma estratégia de CX. Eu espero que toda empresa aqui tenha dedicado um tempo para desenhar uma estratégia de CX, que ela deve durar aí seus 3 anos, no máximo 5 anos. A gente não aconselha até mais do que isso. A gente gosta até de estratégia de 3 anos, porque as coisas estão mudando muito rápido. Mas pensa comigo uma coisa, que eu estava pensando e analisando nas empresas, em tudo que eu leio e que eu acompanho. Eu falei, caramba, se eu tenho uma estratégia de CX que leva 3 a 5 anos para ser implementada e depois revisada para uma nova onda. Eu tenho uma queda que já está acontecendo no mercado de tempo dos altos executivos na posição que eles têm. Está caindo. Antes, um alto executivo ficava anos e anos naquela posição. E hoje está reduzindo. Um CMO, ele está ficando 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos numa posição. Mas eu tenho uma estratégia que pode ser de 3 a 5 anos. Como é que a gente lida com isso? E pior, eu tenho uma estratégia de CX. E aí eu vou cascatear isso para dentro da organização. E eu tenho um líder que vai ter só mais 2 anos no cargo. Eu tenho um outro líder que ele vai ficar... Eu estou falando de alta liderança, hein, gente? Quem toma decisão põe a mão no bolso para botar dinheiro nos programas de CX. Eu tenho um outro líder que ele só tem... Aqui está errado, tá? 3,5 anos nesse cargo. E eu tenho um outro líder que ele começou junto com o início da estratégia de CX. Quem vai se engajar mais? O líder que começou junto com a estratégia de CX. O líder que só tem mais 2 anos, ele quer resultado rápido, porque ele quer deixar um legado. Você nunca vai ver isso escrito. Mas na cabeça desse líder está assim. Então ele vai para aquilo que gera mais resultado para ele. Não é à toa que algumas posições a empresa vai ter que trocar para dar esse engate. E eu não estou nem falando do tipo de mentalidade que cada líder tem. Isso é outra discussão. O bônus anual dado a altos executivos pode ajudar ou matar uma iniciativa de centralidade no cliente. Se os critérios desse bônus anual não levar em consideração ganhos anuais para a entrega da estratégia de CX, ela não vai acontecer. A gente vai fazer um monte de ação de cultura, um monte de mapeamento de jornada,
vai até ter resultado de melhoria nos indicadores de NPS. Mas aquilo que eu trouxe lá no início, a gente está evoluindo? Talvez não aconteça. Porque existe um lado oculto relacionado ao tempo que o executivo tem, o alto executivo tem na sua posição, as diretrizes de bônus que ele tem. E aí eu nem falo de empresa se tiver muito ego, muita política. Aí conseguem entender que tem outros aspectos que a gente tem que trabalhar muito forte dentro de uma organização? Que são lados ocultos que a gente precisa jogar luz e encarar? Cuidem desses 4 lados ocultos de CX na sua empresa. Não acho que toda empresa tem esses 4 lados. Mas se você identificou algum deles, trabalha. Porque talvez se coloque muito esforço, e lá na frente você vai falar, poxa, mas ainda não está aquela... Vou falar Electrolux porque meu amigo palestrou aqui. Aquela Electrolux. Faz sentido para vocês? Trem. Pessoal, a gente está deixando aqui para vocês. A gente está deixando para vocês aqui. Se vocês quiserem essa apresentação, baixa. Só colocar aquele QR Code ali, você já vai entrar num formzinho lá, preencher o form e já vai pegar essa apresentação sem nenhum grande esforço. A gente está dando um desconto para quem quer começar a ter formação na área de CX, com conteúdos mais densos, mais primeiros passos. Com esse código aqui, CX Summit, você consegue desconto no CX Start, que é um curso que a gente tem para quem está dando os primeiros passos nessa carreira. Eu e o meu time, que estamos com essa camiseta, o Gabe, Gabriel e a Bia, e foi o Gabe que fez essa apresentação linda. Não, gente, a parte branca que está meio deformada fui eu, mas o restante foi lindo, foi Gabe. Eu não sei onde que o Gabe está. Está para lá, está para cá? Não sei. Aí, está aqui. A gente fez um adesivinho do UOL. Não tem logomarca da Flow, não tem nada. É um UOL para você colar no seu computador. Basta procurar a gente está com essa camiseta aqui. E aí vocês pegam esse adesivo. A gente só tem 200 ou 300, Gabe? 300. Então não tem para todo mundo. E se quiser... esse quer contar... Eu quero fazer um pedido para vocês. A gente tem uma meta da Flow, eu sou muito low profile, assim, no Instagram. Eu podia bombar meu Instagram. Mas eu não bombo. Sou meio low profile. Mas existe uma meta lá na Flow, que eu preciso... A gente está quase atingindo 1 milhão. Faltam só 998 mil e alguma coisa para atingir. Mas existe uma meta hoje que meu time colocou, da gente fechar o ano com 10 mil. Então, vocês, por favor, mete o dedo lá, porque está quase. Me ajuda com essa meta aí, senão como é que eu falo com eles? Não vão atingir. Por quê, Cláudia? Porque você não é ativa nas redes sociais. É isso que eu ouço. Tem que fazer mais conteúdo. E aí, cadê as camisetas, meu amigo? Queria muito, eu vou sortear 2, sortear não, vai ter um negocinho com 2 camisetas dessa aqui, para quem quiser. Mas eu queria muito agradecer vocês, agradecer a Track. É sempre um prazer enorme, valeu demais. Eu fico muito feliz de estar num palco, de estar nesse palco e da gente poder ter esse tipo de interação. Vai com tudo, gente. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Obrigado. Cadê ele, gente? Tá Muito aqui. obrigado. Cláudia Vale. Vamos poder responder uma pergunta só, hein? Nossa, tô até com medo agora dessa pergunta. Tá bom. Já que queres tanto, façais a pergunta, ó, senhorita. Também o microfone virá para você, depois vai ser a vez de lá, hein? Essa turma aqui. A moça foi tão veemente, ela estava aqui, ela pareceu muito empolgada. Como é seu nome? Bárbara. Olá, Bárbara. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Cláudia, pela palestra. Foi muito bom.
Minha pergunta é mais sobre KPIs, né? Você falou muito sobre como a empresa ela acaba olhando os altos executivos, principalmente os KPIs muito financeiros. E a gente sabe que hoje ainda existe um paradigma do ou, né? Então, ou você olha cliente ou você olha financeiro. E aí dou alguns exemplos que eu ouço bastante no meu dia a dia e que são muito difíceis, né, de perspassar. Por exemplo, caixa, ou quando você fala, por exemplo, inadimplência. Como é que você, no dia a dia, consegue passar por essa dificuldade, né? Então, quando você ouve, por exemplo, o executivo falando, não, legal, eu poderia dar uma condição diferente de pagamento para o cliente, né? A experiência seria muito melhor, mas não dá, porque isso é um problema de caixa para a organização, né? Enfim, como é que a gente passa, como é que a gente muda esse ou para o e? A sua visão, isso é normal, tá? Primeiro ponto, isso é normal. Esse é o lado do negócio dentro da experiência do cliente. Quando você tira o coração de entregar uma boa experiência para o cliente e vai para a ponta do lápis, é isso mesmo. Se ela não mantiver o caixa, ela não consegue sustentar a experiência que ela criou. É por isso que eu falo não romantizar. Os líderes, hoje em dia, eles estão passando pelo que a gente chama de ambidestria corporativa. Alguém aqui já ouviu falar de ambidestria corporativa? Ambidestria corporativa é a capacidade do líder de gerar resultado no curto prazo, ao mesmo tempo de olhar para o cliente e fazer as mudanças que são necessárias. Nem todo líder vai conseguir fazer esse tipo de trabalho. Ou eles vão focar no curto prazo, ou eles vão focar no longo prazo. Mas no seu ponto, nesse ponto específico da questão da inadimplência, eu sinto falta da consciência do cliente. Então, não é um problema só da organização, porque ela precisa cuidar do caixa. O caixa bomba tudo para todas as áreas. É como se fosse um coração, ele bomba. Faltou caixa, alguma área vai parar de receber sangue. Então, muitas das vezes, talvez, o nível de consciência do seu cliente, que está te comparando com outros que têm alguma condição melhor, que nem precisa ser do seu mercado, o nível de consciência dele é que talvez tenha que ser trabalhado, antes de virar inadimplente. Faz sentido? Maravilha. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Mais uma vez, muitos aplausos. Até uma próxima. Peraí. 2 segundos, pode ser? 2 segundos. Eu tenho 2 camisetas dessa aqui. Sim. Para entregar para vocês. Vai ser uma para um lado e uma para o outro. Mas não vai ser assim, vai sortear. Não. Como é que as pessoas fazem? Vai sortear. Vocês são assim? Que estranho. Tá. Eu queria uma pessoa de cada lado que me trouxesse o principal insight que essa palestra trouxe e que, a partir de amanhã, vai refletir melhor dentro da empresa. Vamos lá, vem aqui, minha amiga. Ou pega o microfone aí que eu não sei onde que está. Que legal, né? É. Você é sempre assim? Sempre, menino, desde quando eu nasci. Que barato, você Cláudia. viu? Você é um baratão. Às vezes é bom, às vezes não. Ai, que bom. O pessoal vem mesmo. Você tem que vir. Ela falou pra você vir aqui, hein? Olha, regra é regra. Muito bom. Regra é regra. Que fica todo mundo lá escondido. E do outro lado já tem essa pessoa? Aquele homem parecia o Cristo Redentor. Vem cá, meu tanto amigo, que esticou vem os aqui. braços. Principal ele insight. Veio primeiro, moça. Principal Ele insight. veio, olha, o que vai fazer já a partir de amanhã na empresa para mudar, hein? Vem aqui só repetir o que eu falei, não. Aquelas bem chatas. Pode vir, venha pra cá. E aí? Tudo bom? Ai, que bom. Fico feliz. Tudo bem. Tudo bom? Prazer, Júlia. Rafael. Vai, Júlia. Principal insight. Então, gente, primeiro de tudo, obrigada, Cláudia. Falou muita coisa que eu precisava escutar. Eu levantei a mão para perguntar. Ela acabou perguntando o que eu ia perguntar sobre inadimplência. E meu principal insight, né, você tocou numa dor minha que até essa palestra eu estava pensando, mas ninguém me escuta, mas eu não tenho voz, como é que eu vou fazer? E depois dessa palestra eu vi que o principal insight eu trabalho numa locadora de frota que chama Setlock, a gente trabalha com OKR, e a gente tem alguns OKRs de níveis executivos, né? E eu vou passar a olhar para esses OKRs, que por mais que não sejam de CX, por mais que sejam financeiros,
e vou encaixar o CX nesses OKRs Como o financeiros. CX pode ajudar esses OKRs? Como que o CX pode ajudar. E aí eu acho Maravilhoso. que eu vou ser escutada de alguma forma. Vai, vão perceber a mudança, você vai ver. Aí depois você traz as outras coisas. Exato. Obrigada, Julia. Pega a Obrigada. camiseta ali com ele, por favor. Obrigada. E aí, meu amigo? Principal insight. Vou falar vou falar 2 insights, já quebrar Tá. um pouquinho aí o paradigma. Isso vai fazer com que ele ganhe 2 camisetas? Não, só uma. Porque tem Tem duas a gente mangas, tem que né? ficar esperto. Então, por isso. O que são os 2 principais insights? Só para falar só o trabalho com saneamento, né? Então, já falar de CX em saneamento já é um pouco difícil. Mas, quando a gente fala... o que é um dos principais insights é o cliente consciente, né? Então, poxa, o quanto vale um cliente satisfeito se ele não é consciente? Na verdade, eu estou enganando as organizações se eu tenho um cliente satisfeito e não consciente. Então, conscientizar o cliente, acho que esse é um principal insight que... não Maravilhoso, amanhã, maravilhoso. e não vou fazer amanhã, eu vou fazer hoje. Eu conto por dia os dias que eu trabalho lá. Então, um dia pesa muito para mim. Como eu conto por dia, quando a gente conta, né? Quem conta por ano está perdendo tempo, tá? E a segunda coisa, já estou num setor que é um pouco mais difícil quando a gente fala de experiência do cliente, né? Como eu falei, saneamento, utilidades, enfim. E aí, quanto mais a gente sobe na alta gestão, mais difícil a gente tratar. Então, acho que esse é um tema de como engajar as diferentes gestões. Tem C-levels que estão super comprados com esse tema e tem outros que a gente precisa pegar e catequizar eles, evangelizá-los para também entrar nessa cultura. Muito bom, obrigada, valeu. Pode pegar a camiseta ali com meu amigo. Valeu, viu? Pessoal, super obrigada. Muito sucesso para todo mundo. Valeu demais. Beijo. Cláudia. Obrigada, Rafael. Valeu. Uau, uau, uau.